primeiramente a vocês, e é com muito prazer, muita gratidão que eu estou aqui hoje a convite da Aida, e muito obrigada, Aida, pela oportunidade de poder apresentar minha pesquisa de mestrado. Com essa apresentação, eu espero contribuir com o grupo aqui, claro, como você disse, um grupo de amigos que organizaram um simpósio, né? E, claro, também contribuir para o debate acadêmico em curso sobre as memórias individual e coletiva afro-americanas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de começar apresentando os dois romances que eu examinei na minha pesquisa de mestrado. Eu farei uma breve exposição da história de ambos para melhor contextualizar o meu objeto de estudo para vocês que estão me assistindo. Os livros que fizeram parte da minha pesquisa foram o Beloved, eu vou pegar eles aqui, esse aqui, que é o Beloved, em português ele se chama Amada, ok? É da escritora afro-americana Toni Morrison, essa aqui, ok? Então, esse foi um dos romances que eu analisei. Eu não tenho a versão dele em português. E o outro que eu analisei foi esse aqui, o Home, também, da Toni Morrison. Então, eu analisei dois romances da mesma autora. Esse eu tenho a versão em português que se chama Voltar para Casa. A tradução aqui é de José Rubens Queira. Okay? Uma ótima tradução, inclusive, se alguém quiser apreciar esse livro. Bom, o Beloved, ou o Amado, ele foi publicado em 1987. E esse livro deu a Toni Morrison inúmeros prêmios, dentre eles o Nobel de Literatura em 1983. E ele examina o legado destrutivo da escravidão, uma vez que narra a vida de uma mulher negra chamada Seath, de seus dias antes da Guerra Civil Americana, como escrava em Kentucky, até quando ela vai para Cincinnati, em Ohio, no ano de 1873. Embora a Seath, essa personagem, viva em Cincinnati como uma mulher livre, ela é mantida prisioneira por memórias do trauma da sua vida, de quando ela era escrava. E aí, no romance, a Seath é uma mãe apaixonadamente devota, que foge com seus filhos de um carrasco abusivo, conhecido como professor. No livro ele é chamado de school teacher. Bom, eles são capturados e, em um ato supremo de amor e sacrifício, ela tenta matar os seus próprios filhos para mantê-los longe da escravidão. Apenas a sua filha de 2 anos, chamada Amada, que leva também o nome do livro, chamada Beloved, morre. E o carrasco, o professor, acreditando que Seath é louca, decide não aceitá-la de volta. Esses eventos são revelados em flashback no livro, quando o romance começa em 1873 com Seath e sua filha adolescente, Denver, morando em Ohio, onde a sua casa, na 124 Bluestone Road, que é o endereço dessa casa, é assombrada pelo fantasma furioso da criança que Seath matou, no caso, a Beloved, a amada. As assombrações a essa casa e a vida desses personagens são aliviadas com a chegada de Paul D., que é um homem também que foi escravo, devastado pelo seu passado, que guarda sentimentos dentro do seu coração. No livro tem uma metáfora que fala que ele guarda os sentimentos na lata de tabaco do seu coração. Ele trabalhou na mesma plantação que Seath, e os dois começam um relacionamento. Existe aqui um breve período de relativa calma, mas que termina com o aparecimento de uma jovem
que diz que seu nome é Amada. Ela sabe coisas que sugerem que ela é a reencarnação da filha perdida de Sith. Quando eu digo filha perdida, é a filha que a Sith matou para livrá-la da escravidão. Porque para Sith, a morte era preferível do que um passado ou do que voltar para a plantação em que ela trabalhava. Ou seja, a morte era preferível do que ser escravizados novamente. Então, quando esta jovem aparece, e ela diz que o seu nome é Amada, e ela se apresenta como se fosse uma reencarnação daquela filha, né, de apenas 2 anos que ela matou no passado, a Si fica obcecada em amenizar a sua culpa e tenta aplacar a cada vez mais exigente e manipuladora Amada. A situação nessa casa piora muito conforme Sif perde o emprego e fica completamente obcecada por essa jovem. Embora a Denver, que é a outra filha de Sif, inicialmente faça amizade com Beloved, ela começa também a ficar preocupada com a mãe. Ela finalmente se atreve a sair para pedir ajuda à comunidade e ganha comida e emprego. Enquanto as mulheres locais tentam encenar um exorcismo, o empregador de Denver chega para levá-la ao trabalho e Sif o confunde com aquele carrasco, o school teacher, o professor, e tenta atacá-lo com um furador de gelo. As outras mulheres a detêm e, durante essa comoção, a Beloved, essa reencarnação da filha, desaparece. Então, funciona como se fosse um exorcismo realmente. E Paul D., aquele personagem que eu mencionei anteriormente, aquele homem que também foi escravizado e trabalhou na mesma plantação que Sif, ele mais tarde retorna para a Sif, que está enlutada novamente, promete cuidar dela, e Denver, que é uma das filhas, continua a prosperar no mundo exterior. Ao passo que Home, que é o outro livro que eu examinei, conta a história de um veterano de guerra, da Guerra da Coreia, que se chama Frank Money, um afro-americano que cresceu na cidade de Lotus, no estado da Geórgia. Bom, após a guerra, o Frank luta contra o alcoolismo e o transtorno de estresse pós-traumático. Ele está de volta aos Estados Unidos há 1 ano, mas ele se sente violento demais e deslocado demais para voltar para a Geórgia, onde a sua irmã mais nova ainda mora. Quando o romance se inicia, Frank se encontra preso em um hospital, mas não consegue se lembrar exatamente por que ele está lá. Ele recebeu uma carta misteriosa de uma mulher chamada Sarah, dizendo-lhe que ele deveria voltar para casa e resgatar a sua irmã mais nova de algum perigo desconhecido. Então, o Frank sai do hospital, descalço, no auge do inverno, e começa a cruzar o país para a Geórgia. E aí, nesse caminho, nessa volta para a Geórgia, ele conta com a gentileza de estranhos e tenta suprimir suas memórias traumáticas da guerra, enquanto ele caminha de volta para casa. A autora, Morrison, cruza a história de Frank com a de sua irmã, que se chama Isidra, conhecida como Si, que saiu de casa aos 14 anos com um garoto chamado Prince. O relacionamento deles não dá certo, e Si encontra um emprego como assistente médica de um médico branco, que é chamado Beauregard Scott, que realiza procedimentos eugênicos nela. Apático e também triste, a única coisa que pode quebrar o estupor de Frank é uma carta avisando de que sua irmã mais nova, Sif,
está em perigo. E aí o Frank viaja para Atlanta para salvar a sua irmã. E ao longo do caminho ele acaba refletindo sobre as suas experiências durante a guerra, o seu relacionamento com a sua ex-namorada, que se chama Lily, e a discriminação que ele enfrenta como afro-americano nos Estados Unidos dos anos 50. E aí, inicialmente, o meu projeto era traçar um paralelo entre esses dois personagens principais e estudar como que eles internalizam as experiências traumáticas do passado e como eles conseguem se curar. Eu também queria entender como a comunidade feminina desempenha um papel importante nos processos de cura nos dois romances. Outro objetivo seria o de compreender como o trauma cultural da escravidão é determinante na formação de uma identidade afro-americana. E aí, durante a pesquisa, eu me deparei com um texto que se chama, vou traduzir aqui, fazer uma tradução livre, tá, para vocês, mas ele se chama Escrevendo contra a Memória e o Esquecimento, é um texto de uma teórica que se chama Gabrielle Schwab, e nesse texto ela explora a questão do trauma em textos literários. E depois de ler esse texto, eu ainda pude pesquisar todos esses tópicos, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Eu também acrescentei à análise a teoria da criptonímia, daqui a pouco eu vou falar para vocês do que se trata, elaborada por Nicholas Abraham e Maria Torok, no qual eles fazem uma distinção entre o processo de introjeção e a incorporação de uma experiência traumática. E, segundo os dois, eles são psicanalistas, em circunstâncias normais, um indivíduo lamenta uma perda ao introjetar a pessoa ou o objeto perdido, o que facilita a integração ao psiquismo. No entanto, quando um indivíduo se recusa a chorar e se recusa a se enlutar por alguma perda, ele incorpora o objeto ou a pessoa perdida, recusando qualquer associação com a perda e negando o conhecimento dela. Nas análises de Beloved e Home, eu privilegiei o processo de incorporação, porque eu percebi que ambos os protagonistas fazem uso desse mecanismo defensivo baseado na negação da perda. Então, a gente tem a protagonista de Beloved, que é a Seth, e o protagonista de Home, que é Frank Money, eles se identificam e se fundem com as suas perdas. E por isso, eles criam como se fosse uma cripta interior para enterrar a pessoa, o objeto, ou uma ideia perdida, ou mesmo uma parte da sua história, mas quando eles fazem isso, eles mantêm essas pessoas, esses objetos ou as suas próprias histórias psiquicamente vivos. E as consequências de tal sepultamento são discutidas ao longo da tese, mas, de acordo com a teoria da criptonímia, elaborada por esses dois psicanalistas que eu mencionei anteriormente, as perdas de mortos-vivos se tornam fantasmas que voltam para caçar a vítima, assumindo a forma de sintomas como pesadelos, alucinações, flashbacks e repetições comportamentais compulsivas. Vou só tomar uma água aqui, um minutinho. Como eu pude observar nos dois romances, o trauma dos protagonistas perturba o senso de temporalidade, de referencialidade e relacionalidade dos personagens. Por que isso? Porque tanto Seth quanto Frank,
eles não conseguem se localizar no tempo, pois a atualidade da experiência traumática faz com que eles fiquem presos no momento em que aquele terrível evento aconteceu. E como a incorporação pressupõe uma recepção indireta do fenômeno, Seth e Frank, eles não têm acesso direto à experiência. E, portanto, a percepção que eles têm dessa experiência é evasiva e ambígua. E aí, por fim, os protagonistas perdem a capacidade de vinculação, porque o trauma representa um ataque ao pensamento. Uma vez que eles não podem lidar com a dor psíquica, eles experimentam, então, encenações somáticas. E, a fim de contribuir para a análise dessa sessão, eu recorri a um livro que se chama Trauma, Explorations in Memory, de uma autora que se chama Kathy Caruth, e especialmente a um outro texto que se chama Unclaimed Experience, Trauma, Narrative and History, também da mesma autora, da Kathy Caruth, porque a sua análise liga o trauma, a história e a cultura, e definitivamente enriqueceu muito a minha pesquisa. E aí, nesses textos, essa autora, ela diz que uma outra consequência de abraçar a morte em vida é que os discursos dos personagens são afetados pelo trauma. Como as histórias violentas hibernam no inconsciente dos protagonistas, elas provocam uma falta de significação na linguagem. Então, o trauma esculpe na linguagem traços de um luto que foi recusado. Então, para consolidar este argumento, eu também me vali do texto de Freud, que é o Beyond the Pleasure Principle, que é além do princípio do prazer em português, porque ali ele aponta a interação entre as forças inconscientes e conscientes nas psiques dos indivíduos, mas eu também recorri ao the mirror stage as formative of the function of the eye as revealed in Psychoanalytic Experience, do Lacan, porque aqui também ele vincula a ideia de memória ao discurso. E neste texto, o Lacan demonstra que o trauma é o que escapa da fase simbólica, porque não pertence à linguagem e se perde no imaginário. E ainda de acordo também com uma elaboração do Jacques Derrida, ele escreve o prefácio do livro daqueles dois psicanalistas que eu citei anteriormente, que é o Nicholas Abraham e a Maria Torok. Derrida, no prefácio desse livro, ele aponta que o trauma causa cicatrizes linguísticas. Então, o que acontece? Os discursos dos personagens mostram vestígios do processo de incorporação, porque eles estão repletos de segredos, de silêncios e distorções do processo de significação. E aí eu mostro, com trechos dos romances, como o trauma é relegado ao inconsciente dos protagonistas, fazendo com que seus discursos sejam cifrados, apenas perceptíveis numa leitura sintomática. E as histórias, tanto de Seth quanto de Frank Money, também refletem as histórias de milhões de outras pessoas que também foram afetadas pela atrocidade da escravidão. Beloved Home, né, de Toni Morrison, os dois abordam o que o Nicholas Abraham e a Maria Torok chamam de trauma transgeracional. Uma vez que você tem criptas individuais, mas também você tem criptas comunitárias, e elas estão presentes nos dois romances. Como a memória traumática
é constituída de palavras vivas, enterradas, os seus silêncios podem ser transmitidos às próximas gerações na forma de fantasmas do passado. E nessa sessão, especialmente, eu me baseei nas definições de Ron Ironman, de trauma cultural, para apoiar o argumento da existência de uma cripta coletiva em ambos os romances. E aí, como o esquecimento é inerente ao processo de trauma, eu argumento que as narrativas que a gente chama de neo-slave narratives, numa tradução livre seria as narrativas neo-escravocratas, como a narrativa de Morrison, elas são importantes porque são representações do passado na linguagem e, portanto, contribuem para uma visão holística e mais heterogênea da nossa história. Embora apresentem as perspectivas dos derrotados, dos silenciados e dos esquecidos, também promovem uma desestabilização do discurso nacional hegemônico, porque dessa forma você permite o resgate de vozes que foram marginalizadas. E nesse ponto da pesquisa, a fim de trazer uma base teórica para essa análise, eu recorri às contranarrativas de Homi Bhabha, que nos levam a questionar a visão horizontal e linear associada a uma comunidade imaginada da nação. E aí eu gostaria de lembrar vocês da apresentação da nossa colega Kátia, algumas semanas atrás, em que ela analisou, né, na sua tese lá de doutorado, 2 romances um pouquinho parecido com o que eu estou fazendo agora no meu doutorado, mas ela também analisou o romance Beloved, da Toni Morrison, e ela analisou também um romance brasileiro que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu não sei se vocês lembram que ela mencionou na apresentação dela que ela estava bastante interessada em trabalhar com os contra-arquivos, não sei se vocês se lembram disso, no interesse, talvez, também de trazer para o centro, então, desses 2 romances, né, que um romance é afro-brasileiro, o outro é afro-americano, de trazer para o centro, então, essa voz feminina, negra, escravizada, também numa perspectiva pós-colonial, que é exatamente o que eu estou tratando aqui neste ponto. E aí eu não sei se vocês se lembram que eu até fiz uma pergunta para ela a respeito dos contra-arquivos que ela tinha mencionado, porque o termo, quando ela mencionou, me lembrou muito isso que eu acabei de dizer, que são as contranarrativas do Homi Bhabha. Interessantemente, ela não utilizou deste teórico na pesquisa dela, mas eu quis lembrar isso para vocês, porque eu acho que esse ponto da minha pesquisa com esses 2 romances dialoga bastante com o que ela disse naquele dia na apresentação dela. Então, é uma ruptura com o discurso hegemônico da história, tanto que a Kátia disse aquele dia como o que eu estou dizendo agora, além de você trazer, então, para o centro da discussão, vozes que anteriormente foram marginalizadas. E tanto esses 2 romances que eu analisei, o Beloved e o Home, eles ultrapassam os limites de uma forma que destaca as memórias do passado, mas em uma tentativa de recuperar o silêncio intrínseco das narrativas oficiais, né, das narrativas hegemônicas, do discurso hegemônico historiográfico. Então, as minhas preocupações são direcionadas a como as memórias indizíveis, como esses silêncios,
do discurso hegemônico, como que eles podem ser rastreados na linguagem desses personagens. Então, o capítulo 2 da minha tese começa com uma análise das interseções de deslocamento, de trauma e maternidade, que foi algo também que a Kátia mencionou no dia da apresentação dela, porque essas questões são muito salientes em Beloved. E a fim de compreender melhor o papel da comunidade feminina no romance, principalmente no Beloved, é de grande importância vincular as experiências maternais de Seth e da comunidade, porque é essa conexão que salva Seth e a sua filha Denver do isolamento, permitindo-lhes restaurar laços com a comunidade e, finalmente, dar um enterro adequado ao fantasma do passado daquela filha que ela matou, que é a filha Beloved. E aqui, a comunidade feminina, a comunidade de mulheres, se aproxima da casa 124, na Bluestone Road, e elas cantam uma música sem palavras. E, nesse momento, a protagonista, a Seth, ela se emociona com o canto. Por quê? Porque ele se assemelha a um trauma, porque o trauma é um fenômeno pré-linguístico. Né? Então, quando Seth é resgatada daquele reinado de terror, da assombração da amada, ela, Denver e a comunidade encontram expiação. E no caso de Home, é importante destacar que os processos de cura de Frank e da sua irmã C estão inevitavelmente interligados. C é quem faz com que Frank olhe para dentro da sua própria cripta, desenterrando as suas perdas para poder lamentar por elas. Porque desde criança, o Frank sofre de experiências traumáticas, mas ele nunca se deixa ficar cara a cara com elas. E quando se consegue ser uma mulher autônoma e independente e lidar com seus próprios traumas, ela inspira o seu irmão a fazer o mesmo. Essa irmã, a Si, ela só fica curada porque também aqui a comunidade feminina lhe dá abrigo, lhe dá atenção, lhe dá amor, e por meio de uma série de rituais de cura, as mulheres da cidade podem restaurar a saúde física e mental de si. Durante a sua jornada para a cura, ambos os protagonistas encontram pessoas que os ajudam a iniciar o processo de quebra dessa cripta e de acesso à cripta, de acesso ao trauma. No caso de Beloved, por exemplo, o questionamento da filha Denver, o reaparecimento do ex-escravo Paul D e a materialização da amada forçaram a protagonista, Seth, a enfrentar os seus traumas do passado. E em Home, quanto mais perto Frank se aproxima da sua cidade natal, que se chama Lotus, mais processos de cura ele experimenta. No final de ambos os romances, o leitor pode testemunhar dois enterros. Em Beloved, o fantasma do bebê é finalmente exorcizado, apenas para receber um enterro psicológico. E em Home, os irmãos também desenterram um cadáver de um homem negro para enterrá-lo novamente sob uma árvore de louro. E ao fazer isso, os protagonistas permitem que as suas lembranças surjam, mas de uma forma diferente, porque eles conseguem trazer a reconciliação com seus traumas do passado
e também, metaforicamente, levando isso de um microcosmo para um macrocosmo, também com o passado horrível de todos os afro-americanos. E já me encaminhando para a conclusão, eu gostaria de reiterar que as formas de Seth e Frank de internalizar experiências traumáticas são semelhantes. Ambos criam dentro de si uma cripta no qual colocam suas perdas, pois ambos os personagens as incorporam. Consequentemente, eles são incapazes de lamentar e de expressar os momentos terríveis que eles passaram, os seus traumas, em palavras. Então, por esses traumas, serem, essas memórias, serem uma espécie de mortos-vivos, as memórias traumáticas, elas voltam como fantasmas para caçar Seth e Frank na forma de sonhos, de alucinações, de flashbacks e de repetições. Além disso, por causa da sua incapacidade de introjetar, os protagonistas geram outras fontes de trauma. E dessa forma eles criam um círculo interminável de perpetuação da violência. Esses processos obscuros criam silêncios e lacunas na linguagem para que os personagens não possam ter acesso às suas criptas internas. Portanto, eles falam uma linguagem cifrada, que só pode ser entendida se for lida de forma sintomática. E ouvir esses silêncios é, ao mesmo tempo, decifrar os seus discursos. E eu concluo dizendo que, em ambos os romances de Morrison, a cura só é possível quando os personagens são capazes de narrar as suas histórias. Então, os traumas dos protagonistas são remediados ao final de ambos os romances, depois que eles podem traduzir as suas memórias traumáticas em palavras e se reconciliar com a comunidade. E, como eu disse anteriormente, em ambas as obras de Morrison, a cura individual está profundamente ligada a uma expiação comunitária. Então, a cripta só pode ser quebrada, só é quebrada, quando os personagens conseguem narrar as suas histórias e se abrir para a comunidade. Lembrar daqueles que se foram, contar suas histórias e trazê-los à frente é homenagear a sua história. Então, Beloved, tanto Beloved quanto Home, esses romances, eles rompem o silêncio e os ataques traumáticos à linguagem, de modo a integrar histórias conflitantes em um espaço comunitário e, ao mesmo tempo, político. Muito obrigada pela atenção de vocês. Marina, muito obrigada. Muito, muito interessante. Eu tive a oportunidade de escutar antes falando da sua pesquisa, muito interessante para mim. E, bom, vamos abrir o espaço para as perguntas. Mas eu vou começar, eu vou pegar a palavra. Assim, eu pensei muitas coisas, mas a primeira pergunta que eu tenho para você é, sempre o conceito, o termo de trauma está ligado ao conceito de cuidado. Por quê? Porque você falou que os personagens só conseguiram se curar quando eles conseguiram falar das suas experiências traumáticas, mas também quando receberam o cuidado dos outros. Porque, não sei, eu fiquei pensando, às vezes, em diferentes romances, a gente vê que o personagem, o protagonista, fica tão sozinho
que nunca consegue receber esse cuidado e nunca consegue superar o trauma. Sempre esses dois conceitos a gente vai achar junto ou não? Ou pelo menos nos romances que você estudou. Sim, sim. Ótima pergunta. Sim, o cuidado que você mencionou, de acordo com os teóricos que eu li para fazer essa pesquisa, toda história traumática, todo trauma, para que ele possa ser curado, a pessoa precisa narrar aquela história. Então, ela precisa entrar em contato com o trauma para que ela possa passar pelo processo de luto, enfrentar o luto, enfrentar a perda. Porém, se eu sou uma pessoa traumática e eu preciso narrar a minha história, eu preciso de um ouvinte. Concorda? Eu preciso de um ouvinte. E não pode ser qualquer ouvinte. Eu preciso de um ouvinte que esteja aberto a me ouvir. No caso aqui das duas narrativas, isso acontece, esse ouvinte existe aqui também por meio da comunidade e por meio de alguns personagens. Então, o protagonista, ele se abre e também a comunidade na qual ele está inserido também se abre para poder ouvir. Levando isso para um macrocosmos, a gente pode pensar que os próprios romances, eles são essas narrativas de trauma e a comunidade seriam nós que estamos lendo esses romances, de ouvidos abertos, para que a gente possa deixar com que essas vozes falem, porque elas foram silenciadas ao longo dos séculos, deixar com que elas falem, com que elas contem as suas histórias, mas nós, como comunidades, nós também precisamos estar dispostos. Por isso que a gente não pode ser qualquer ouvinte. A gente tem que ser um ouvinte que está interessado também no processo de cura, porque todos, aqui, tanto no romance e trazendo para uma recepção dos leitores, todos somos afetados por esses legados da escravidão. Esse legado da escravidão, ele fere o tecido social muito profundamente e ele gera um trauma cultural que afeta não somente as pessoas negras, óbvio, mas afeta, por exemplo, uma pessoa negra que vive hoje, que nasceu, não sei, 1980, nunca foi um escravo, nunca participou de um processo de escravidão, mas ele também é afetado por esse legado histórico que vem lá de trás. Então, você tem toda uma comunidade que é afrodescendente que é afetada. E também as outras comunidades também são afetadas, porque é um trauma que ele afeta a todos. Então, por isso que eu mencionei anteriormente que ele é um trauma transgeracional. Ele se perpetua através do tempo. Mas, sim, o cuidado, aqui no caso dos romances, seria essa comunidade que está aberta para ouvir essas vozes que foram silenciadas ao longo do tempo. Obrigada, Marina. Bom, eu também comento que o livro Ghost Rider, em português A Estrada da Cura, escrito por Neil Peart, também conta uma história de cura através de uma longa viagem de moto que ele faz, saindo do Canadá e indo até o México. Você conhece o livro? Sim, conheço, é verdade. Exatamente. Não, dá pensando em um conto que eu gosto de ler muito, que se chama a Tia Daniela, né? Que é um trauma mais por uma perda amorosa. Então, o único jeito que a protagonista tem para se curar é falando, né? Falando. É um conto muito, muito interessante. Bom, a outra pergunta, mas você contestou um pouquinho, é assim. A gente tem traumas coletivos ou traumas culturais, mas parece que a gente ficou, ou está ficando, no momento de negar. Então, estamos negando, não estamos querendo falar. Então, estava pensando assim, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de processos culturais muito violentos, parece
está o trauma aí, mas não conseguimos como comunidade nos curar, não, porque não queremos falar, começamos a negar, né? Não indo tão longe, estamos negando o processo de pandemia que estamos vivenciando, né? Então, parece muitas vezes que não conseguimos sair desse lugar do trauma, e só negamos, e negamos, e negamos, porque o trauma sempre é ou vamos falar do luto, sempre é um processo dolorido, né? Então, Sim, como sair daí é a pergunta, né? Coletivamente, sim, quando tem é, processos de negação o tempo todo. sim. Quando eu estudei para fazer essa pesquisa, eu estudei bastante a Segunda Guerra Mundial, exatamente por causa da questão do trauma. E a Segunda Guerra Mundial já terminou, já tem algum tempo, e ainda assim você encontra em toda a Europa pessoas e descendentes de pessoas que vivenciaram aqueles momentos profundamente ainda traumatizadas com tudo que aconteceu. E os processos são complicados, porque existem estudos em que você nem consegue, às vezes, o testemunho de uma pessoa que sofreu um trauma, porque, como eu disse anteriormente, como o trauma é um processo pré-linguístico, ele afeta a linguagem. Então, você não consegue falar, dependendo de como aconteceu, a pessoa não consegue narrar o que aconteceu. Uma vez que ela não consegue narrar, existe um silêncio. Então, às vezes, você não consegue nem o testemunho da pessoa. Ok, você não consegue o testemunho, aquela pessoa tem filhos, tem amigos, enfim, ela convive em comunidade, e apesar dela não conseguir narrar, ela acaba transferindo para a comunidade em que ela vive, para os seus filhos, amigos e outros parentes, etc., esses silêncios na forma de alguma violência. Então, é um processo longo, porém que ele deve ser acessado para que nós possamos fazer o luto apropriado. O luto é importante e ativar a memória também é importante. Então, o trauma é a negação de uma memória, porque você não consegue acessá-la plenamente. E parte ele só é trauma porque nós não conseguimos falar a respeito. Então, coletivamente, é um processo longo, muito longo. Falando, por exemplo, do Brasil, nós não temos memória, por exemplo, nem da ditadura que nós tivemos aqui. Então, você andando pelas ruas das maiores cidades do Brasil, você não tem, por exemplo, monumentos que homenageiam, por exemplo, as vítimas, né? As pessoas não conhecem os carrascos, os torturadores da ditadura. Agora se está falando um pouco mais porque o nosso presidente, ele exalta esse passado mítico, perfeito, nacionalista daquela época. Então, hoje, pelo menos para isso, serviu um pouco para nós debatermos o que aconteceu nessa época. Mas até então, não havia debate. Eu penso que, falando do Brasil, nós como nação, nós estamos ainda traumatizados, porque nós não conversamos, não debatemos esse período, por exemplo, ditatorial que houve aqui, ou seja, nós não narramos a nossa própria história, é como se a gente tivesse colocado para debaixo do tapete. É um tabu, então as pessoas não falam a respeito, e aí se você não fala, você não tem memória. Se você não tem memória, você não lembra. Se você não lembra, você corre o risco de repetir isso posteriormente, ou, que é o que está acontecendo hoje conosco no Brasil, infelizmente, você tem outros eventos que perpetuam formas de violência, ou através de repetições, ou até mesmo, né, com esses flashbacks, que são os silêncios que a gente não trabalhou, que a gente não ressignificou. Então, não é à toa, nossa, porque nós temos um presidente como este que temos.
porque nós não conversamos a respeito de nada. Por isso que temos um presidente que exalta um período desses, né? Então, estamos doentes? Sim. Como nação, sim. Estamos traumatizados? Sim. Estamos silenciados, não conseguimos falar? Sim. Né? Alguém colocou aqui no chat a Guerra Fria, um exemplo, sim. As ditaduras nos países latino-americanos, sim. Então, todos esses processos, nós como um coletivo, para a gente curar desse trauma coletivamente, desse trauma que é cultural, nós precisamos juntos, né? Negros, brancos, no caso do trauma, por exemplo, no caso da ditadura, todos nós precisamos juntos criar uma memória coletiva, para que a gente ande pelas nossas cidades e a gente veja, e a gente se lembre que tem um monumento que nos faça lembrar. E a arte Porque sempre... se a gente não lembra, a gente corre o risco de ter outras experiências futuras repletas de violência, como está acontecendo conosco, infelizmente, aqui no país. Samir fala assim, exatamente, pelo fato de não termos memória, que hoje muitos jovens se saltam no período ditatorial e exigem a volta desse período no Brasil, né? E cada país tem seus próprios traumas. Eu estava pensando, semana passada me perguntaram o que você acha do que fizeram os indígenas, tirando os monumentos dos conquistadores espanhóis aqui na Colômbia. Então, eu pensei, acho que é um protesto, sim, um jeito de protestar, mas isso tem que ajudar para a gente refletir de como o processo, um processo que parece muito longe, né, que começou, mas eles tiraram a nossa história, nossa língua, nossos costumes, e a gente tem que falar disso, porque não todas as comunidades indígenas morreram, né? Não foram todas mortas, eles estão ainda aí. Então, é um processo que a gente precisa começar, né? A memória. E estava pensando que a arte sempre aparece para nos darmos uma voz. Né? Então, a literatura, a pintura, todas as expressões culturais, né? Que de alguma forma funcionam como voz coletiva. Então, temos a Morrison, temos a Maria Gonçalves e muitos outros, né? Que não dá tempo para... É muito importante, porque o que eu acho importante nesses processos nossos, né, literários, os próprios filósofos, até o Freud, né, com todas as explicações dele, ele já disse que várias vezes que onde ele examina o ser humano para tentar explicar o que acontece psiquicamente, algum poeta chegou antes dele, algum escritor chegou antes dele. A gente sabe que Freud, por exemplo, ele, para construir todas as suas teorias psicanalíticas, etc., ele leu muitos livros e ele estudou as mentes dos personagens, né? Então, a literatura não é só diversão. Tem gente muito séria, usando, né, desses romances, da literatura, também para poder nos ajudar a explicar o mundo, nos ajudar a explicarmos nós mesmos. Então, é muito importante toda essa contribuição que a gente está tentando dar. Isso sim. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Ótimas reflexões. Eu concordo. Obrigada, José. Muito obrigada. Mais alguém? Bom, eu fico muito feliz por esse espaço, por essa conversa, Marina. Acho que não temos mais perguntas, mas a gente vai continuar com esse espaço aqui para falar da literatura dos Estados Unidos, brasileira, colombiana, de todas as literaturas, porque o que a gente está fazendo mesmo é uma defesa à arte e tentando dar o nosso saber, né, para refletir sobre o mundo.
Então, muito Sim. obrigada. Uma ótima reflexões, parabéns pela apresentação. Muito válida a Obrigada, Brendo, contribuição, Samir. parabéns. Obrigada a todo mundo que comentou. Obrigada. E muito obrigada a todos por estar aqui com a gente. Então, a gente se vê o sábado que vem, dia 15 de maio, para escutar a conferência de Joana Andrea Bernal Mancilla, que vai falar sobre a formação moral nas cartas, na correspondência adquirida. Então, a gente se encontra na semana que vem. Marina, muito, muito obrigada. Um abraço da Eu que Colômbia. agradeço. E a gente, então, se encontra aqui novamente. Um abraço a todos. Obrigada por nos acompanharmos aqui. Então, tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, muito obrigada, gente. Tchau. Bom sábado. Eles